Farei o possível para ser o mais breve, senhor presidente, porque estamos nesse momento debatendo a reforma política numa comissão especial que integro e nós vamos agora votar a cota de participação das mulheres. Eu não posso deixar de estar presente. Quero iniciar, senhor presidente, solicitando a Vossa Excelência a inscrição nos anais da Casa do artigo do jornalista Samuel Celestino, publicado no Bahia Notícias, na Bahia, que, num excelente texto, ontem, registra as homenagens ao grande jornalista baiano Jorge Calmon, que no dia de ontem estaria, se vivo fosse, completando o seu centenário de nascimento, ocorrido em 1915 do século passado. Refiro-me a Jorge Calmon, que durante 44 anos comandou o jornal à tarde como redator-chefe, diretor, redator, formando gerações de jornalistas na Bahia. A Bahia dedicará diversas entidades, a partir de ontem, iniciaram suas justas homenagens a Jorge Calmon, que integrou em torno de 30 entidades, desde a Associação Baiana de Imprensa, ABI, onde foi presidente, Academia de Letras da Bahia, o Instituto Geográfico Histórico da Bahia, o Tribunal de Contas do Estado, onde foi conselheiro, da Assembleia Legislativa, onde foi deputado estadual constituinte, da Associação Comercial da Bahia, enfim, de mais de 30 instituições onde o doutor Jorge Calmon pôde prestar os seus serviços. E eu, como baiana, não poderia deixar de registrar nessa casa o seu importante trabalho dedicado ao jornalismo e à imprensa baiana. Senadora Lício da Mata, o artigo que Vossa Excelência se referiu será adicionado ao pronunciamento de Vossa Excelência. Muito obrigada, senhor presidente. Mas não posso deixar de registrar, especialmente, que na próxima segunda-feira, 13 de julho, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, completa 25 anos. E eu quero destacar diversos aspectos positivos da legislação voltada à proteção das crianças e adolescentes, pontos estes que só puderam ser consolidados a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente. Destacar e comemorar a existência dos conselhos tutelares, como principal porta de entrada para as demandas de pais, mães e das próprias crianças e adolescentes. Neste ano, por força de mudanças na lei que este Congresso fez e da qual tive a honra de ser uma das relatoras aqui no Senado, as eleições para os conselhos tutelares foram unificadas e acontecerão no próximo mês de outubro. Comemorar a aprovação da Lei Menino Bernardo, muito profícua para proteger nossas crianças dos maus tratos e das violências domésticas. Comemorar também a Lei Nacional da Adoção, que mudou e facilitou o processo de adoção no Brasil. O Cadastro Nacional de Adoção, ainda um grande instrumento que precisa ser cumprido para garantir que meninos e meninas possam ter um lar. Destacar também a Lei de Crimes Sexuais, que este Congresso fez aprovar e que permite aos operadores de direito punir com maior rigor aqueles que praticam tais atos contra crianças e adolescentes. Salientar também a aprovação do Sistema Nacional Socioeducativo, SINASE, que requalificou o atendimento aos adolescentes autores de atos infracionais. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhores e senhoras que, em torno dos seus direitos, buscam esse Senado e ocupam as nossas galerias nesse momento, esta semana a equipe de comunicação do Senado Federal produziu um grande trabalho jornalístico, publicado pelo Jornal do Senado, e com reportagem também pela TV Senado, o senador Valdir Raupp, a quem agradeço a antecipação do meu tempo cedido por Vossa Excelência, com um resgate histórico sobre como avançou a legislação destinada à proteção de nossas crianças e adolescentes. A reportagem especial mostra que em 1927 tivemos o Código de Menores, a primeira lei do Brasil dedicada à proteção da infância e da adolescência, anulada na década de 70. Aquele código já previa que o jovem era penalmente inimputável até os 17 anos de idade.
e que somente a partir dos 18 poderia responder por seus crimes ou infrações condenados à prisão. A matéria também lembra que a questão dos menores de 18 anos não poderem ser processados criminalmente resistiu a mudanças dos tempos. Esse recorte da idade de 18 anos consta da nossa Constituição Federal, do Código Penal e do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. E é esse debate essencial nesse momento em que o país discute se deve ou não deve reduzir a maioridade penal para os 18 anos. O ECA representa um marco na regulamentação de uma legislação específica voltada à defesa dos direitos da criança e do adolescente. Tenho defendido nesta tribuna e continuarei nesta ação nos próximos dias, quando essa matéria vier plenário, o não rebaixamento da maioridade, porque acredito que adolescentes e crianças devam ser atendidos, educados e protegidos e não penalizados. Eles copiam padrões de conduta dos adultos e se estes jovens estão no caminho da criminalidade, é porque o Estado está falhando em suas funções essenciais de provê-los de mais condições de educação, de saúde e oportunidade de trabalho. Nessa linha, temos debatido intensamente o assunto na CPI do assassinato de jovens. Um dos dados que tem sido repetidamente apresentado consta do cadastro do Sistema Nacional Socioeducativo, o SINASE. Menos de 8% dos jovens em regime de ressocialização são responsáveis por crimes graves e gravíssimos. Por outro lado, são eles, os jovens, as maiores vítimas. 46% dos óbitos de pessoas com 16 e 17 anos em 2013 foram por homicídio. Temos mais de 80 jovens brasileiros assassinados diariamente. E mais ainda, a maioria é de sexo masculino, negro e morador da periferia das nossas grandes e médias cidades. Esta é a dura e cruel realidade. A maior vítima da violência neste país são jovens negros e pobres. E a solução apresentada pela sociedade não pode ser colocar na cadeia mais cedo, mais junto desta universidade do crime que são os presídios brasileiros, esses jovens. Por isso, senhoras e senhores, na semana que se comemora os 25 anos do ECA, que se inicia na próxima segunda-feira, quero reiterar nossa defesa contra a redução da maioridade penal, em defesa das crianças, dos adolescentes, pela luta contra todas as formas de violência e preconceito. O que precisamos é colocar nossas crianças a salvo da discriminação racista, dos maus tratos e da exploração. Quero dizer, senhor presidente, para finalizar, que há poucas horas atrás, uma comissão de deputados, senadores, deputadas e senadores, instituições dos direitos humanos, a CNBB, esteve no gabinete do presidente Renan Calheiros para indicar ao presidente a necessidade de que o Senado possa debater de maneira racional e principalmente justa e humana propostas que estão vindo da Câmara, que no nosso entendimento trazem um retrocesso aos direitos do povo brasileiro e atuam no sentido de aumentar a violência e a insegurança neste país. Trata-se do estatuto que, na verdade, regula o direito à arma, ao uso de arma no Brasil, mais conhecido por muitos como Estatuto de Desarmamento, que se pretende mudar para relaxar e permitir maior acesso à arma no Brasil, o que é um absurdo total. E uma conivência com a violência a qual o nosso povo está submetido. É um retrocesso na política de segurança pública no Brasil. Também nesta mesma direção, vem da Câmara para aqui a redução da maioridade penal.
E fala-se também em mudar a Constituição, senador Raupp, para permitir a diminuição da idade para o trabalho no Brasil. Ou seja, é um retrocesso em todos os sentidos. O direito do filho do trabalhador de não trabalhar e estudar antes dos 14 anos de idade, antes dos 17 anos de idade, é que está se tentando tirar. Porque a classe média e os ricos desse país não põem os seus filhos para trabalhar com 14 anos de idade. Querem que seu filho fique na escola e aprenda e tenha direito a uma formação de qualidade. Nós estamos no Congresso Nacional para não permitir que retrocessos às conquistas da juventude, da criança e do adolescente seja realizado. Portanto, eu peço aos senhores e senhoras que estão na galeria, aos companheiros da FUP, que de maneira muito correta se colocam nesse momento contra as modificações na lei que impõe, que decidida pelo Congresso Nacional, que permite a participação de 30%, exige a participação de 30% da Petrobras na exploração do pré-sal e que tem o nosso apoio, a luta de vocês, a luta dos aposentados, a luta de todas as outras categorias, a luta do Ministério Público para fazer valer a lei e o direito, possa se incorporar à luta do povo brasileiro para que nós não tenhamos retrocesso nas conquistas fundamentais que foram feitas para garantir o direito às crianças e adolescentes e jovens pobres dessa nação a pensarem e a poderem acreditar que terão um dia o direito à dignidade, o direito ao emprego, o direito a uma vida melhor. Muito obrigada, senhor presidente.